Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai falar sobre uma pergunta que todo mundo se faz, que é: qual ferramenta eu devo escolher entre ferramentas no-code, num extremo, e ferramentas pro-code ou code first, no outro extremo? E o que essas ferramentas resolvem e quando, de fato, eu tenho que escolher cada uma delas? Essa pergunta, essa dúvida, né, ela sempre foi bem clara, né, porque essas ferramentas elas tinham objetivos diferentes, públicos diferentes, né, e formas de resolver o problema do software, né, de formas diferentes. Só que o fato é que com a IA essas ferramentas têm se aproximado cada vez mais, né, e essa pergunta que antes era extremamente clara, eu diria que está se tornando um pouco mais nebulosa de se responder. Então, para falar sobre esse tema, navegar um pouquinho sobre ferramentas no-code, low-code, o que elas têm feito aí, né, dentro do nosso ecossistema de desenvolvimento de software, e do outro lado também, né, ferramentas pro-code, code first aí, né, e o que elas têm feito pelo nosso desenvolvimento de software. Estou aqui, como sempre, né, E com o aí, Dudu, meu Fernandinha? companheiro de bancada. E aí, Tudo Dudu? bom? Joia? E para falar então desse tema conosco, estamos aqui com o Breno e o Jordan, que já participaram aqui do Entre Chaves algumas vezes, né, para falar um pouco sobre automação com IA, enfim, todo esse dilema pro-code, no-code, low-code, tudo, enfim, né. Oi, Fernandinha, é um prazer estar aqui de novo. Então vamos junto falar desse assunto. E aí, pessoal, muito feliz de estar participando de novo aqui do Chaves. Bora lá. Bom, então para começar, né, essa nossa conversa, eu queria dar um passinho atrás, que a gente até já fez aqui no Entre Chaves um episódio no passado sobre no-code e low-code, mas com certeza essas ferramentas evoluíram muito nos últimos tempos. Então queria que a gente falasse um pouquinho sobre essas ferramentas e a evolução aí desse extremo da esquerda que eu tô chamando aqui, né, de no-code e low-code. Principalmente aí, né, a gente tem o N8N, acredito que é uma das mais que é uma das fortes, né, o Zapier, enfim, tem algumas aí. Vocês contem para nós aí um pouquinho e um pouco da experiência de vocês com elas. Soluções de low-code e no-code, elas vieram muito naquele sentido de dar possibilidade do negócio e de pessoas que não têm conhecimento em programação diretamente, né, conseguir ali fazer alguma solução. Essas ferramentas criaram ali camadas de abstração para que essas pessoas que não conhecem código ou não têm uma profundidade no tema consigam desenvolver suas soluções. Elas vêm evoluindo, né, com o tempo aí, acrescentando cada vez mais componentes e integrações e ferramentas que possibilitam que sejam construídas soluções cada vez mais robustas, assim, né? Logicamente, essas ferramentas ainda têm, né, elas ainda possuem limitações quanto ao uso e aplicações, mas cada vez mais elas estão aptas a resolver problemas do negócio de forma a validar alguma ideia ou de forma até a rodar em produção com uma certa garantia ali de performance. E é legal que essas ferramentas hoje, todas elas integram a possibilidade de você criar agentes de IA como próprios nós do seu workflow ali, né? Você consegue especificar modelos, memórias, tools, né, que você vai usar ali, né? Tipo assim, de forma bem visual, falar, cara, eu vou usar aqui o modelo XPTO, vou ter essa e essa e essa tool aqui, né? Vou usar a memória de tal jeito, enfim. Então acho que isso aí passou a trazer muito desenvolvimento de IA, o desenvolvimento usando agentes como base para sua aplicação, né, não de desenvolver a aplicação em si, mas aplicações que usam de IA no core dela para essas ferramentas de low code, né? Até assim, né, a gente hoje que no time, algumas soluções de agente, nós usamos o N8N para gerenciar ali, né, criar o agente, os fluxos conversacionais dele. Pelo N8N disponibilizar essas ferramentas que a gente consegue criar os agentes com algumas caixinhas, né, e já disponibilizar toda a integração desse agente com ferramentas de busca. Então, acaba que é bem fácil da gente conseguir hoje subir um agente, né, conversacional no fluxo do N8N
e que não necessariamente dependa somente de pessoas puramente técnicas para disponibilizar esse agente. Dado uma plataforma igual a que a gente usa, né, a versão self-hosted do N8N, com controle de acesso e governança, a gente consegue disponibilizar isso para pessoas do time que não são puramente técnicas e elas conseguem desenvolver alguns fluxos ali. Eu acho que essa foi uma das features mais quentes, talvez, né, do N8N nos últimos tempos, que é justamente democratizar aí a criação de agentes conversacionais, né, que antes precisava. Enfim, tem algumas ferramentas que até que já que fazem isso também, né, vou colocar aí até o Copilot Studio, por exemplo, que é uma outra, que basicamente como um low code também, né, um no code, você consegue arrastando o bloquinho, criar um agente conversacional, né, um chatbot e colocar isso em produção, né. Mas eu acho legal que essas ferramentas no code e low code foram evoluindo para isso também, né, para conseguirem, eh como bloquinhos, como construção, né, como arrasta e solta, construir inclusive coisas como essa, como agentes conversacionais, que é um tema relativamente quente, né, que com certeza há alguns meses atrás era muito quente, agora tá ficando um pouco mais comum, né. Mas, não sei se você lembra, Dudu, mas acredito talvez que sim, antigamente, já tinham coisas assim, né, não de agentes conversacionais, claro, mas assim, sei lá, uns Tíbico da vida, era tudo e Exatamente, tudo era um era uma arrasta e solta, tentativa de mas já fazer. era uma Aham. coisa, né, bem nesse sentido de ter um visual que eu consigo, como de uma forma bem menos abstrata do que a linguagem de programação, né, construir coisas que no final das contas são software, né. Sim, exatamente, né, uma já eram ferramentas que a gente tentava usar para construir fluxos mais, igual você falou, Automatizados, né. automatizados e tudo, para pessoas não técnicas, mas naquela época ainda não era tão simples assim, acabava precisando de muita É, coisa ainda técnica, tinha, e né, ainda tinha que tinha. ter uma pessoa ali para olhar, não dava para entregar na mão de alguém que, cara, nunca programou nada, vai lá, faz um fluxo inteiro aí para É você, verdade. para o seu departamento, alguma coisa. Inclusive o Tíbico era um negócio até meio É, não, o Tíbico eu acho que ele era enfim, difícil até era encontrar algumas pessoas que coisas. davam Uhum, davam sim. manutenção, principalmente quando o fluxo ficava muito complexo, né. Exatamente, porque você precisava ter muitas regras e muitos roteamentos ali, garantir que tudo tá indo dentro do fluxo certo, não era tão simples, né, até pra você poder entender, debugar, né, essas coisas todas, até o conceito de debugar, né, tipo assim, cara, aonde que falhou? O que aconteceu? Como é que eu olho pra isso? Como é que eu vou ver o que que deu errado? Como que eu sei o que que eu tenho que fazer pra corrigir? Não era muito É, simples, né, não era era, bem né, bem de forma complexo alguma. isso na época, né. E hoje essas ferramentas eu acho que são bem mais, amigáveis nesse sentido, né, de permitir, você fazer esse troubleshooting delas, né. Então, a evolução hoje é gritante, né, do É, que a com gente certeza. tinha. Eu acredito que hoje em dia já evoluiu bastante, né, o que o Dudu falou, para descobrir os problemas, né, mas o no-code não deixa de ser uma terceirização ali do que é de quem cria o código, né, porque de fato aqueles blocos, tudo aquilo ali que você utiliza de forma muito abstrata e simples, tem algum desenvolvimento por trás daquilo, né, então a gente utiliza, mas caso aconteça algum problema, tem uma parte interna ali que tem que ser revista, né, que alguém teria que dar manutenção nisso, então a gente meio que terceiriza essa responsabilidade, né. E no Code First a gente tem o controle total dessa parte, né, essa é a grande diferença aí nesse sentido. Cara, não dá pra achar que dá também pra só tacar na mão de qualquer um e que a pessoa vai saber criar um sistema. Até pra isso ela tem que saber, cara, o que que é dado, né, como obter dados, APIs e tudo, sabe. Tem que ter um mínimozinho de conhecimento em cima dessas ferramentas todas, né, dessas construções que a gente usa, né. É, e eu fico com a sensação, né, de que essas ferramentas com as atualizações mais recentes, elas também estão querendo, se aproximarem um pouco, né, das ferramentas de codificação, né, que a gente pode chamar aqui dessas ferramentas coding agents, né. Inclusive, assim, na última, liberação dos quadrantes mágicos aí do Gartner, foi inaugurada essa nova categoria, né, de coding agents, que antes eram assistentes de IA e agora são os agentes de codificação. E para mim, no final das contas, essas ferramentas low code, no code, elas estão perdendo um pouco de espaço para essas ferramentas de codificação agêntica. Justamente porque essas ferramentas também estão diminuindo a barreira de entrada, né. Como a gente já fala aqui no Entre Chaves 1 milhão de vezes,
né, que agora você programa com linguagem natural, claro, então isso é muito mais fácil para qualquer pessoa pegar também. Então, querendo ou não, a barreira de entrada está diminuindo para as ferramentas que são pro-code, que são code first. E aí eu acho que essas ferramentas que são no-code, elas ficam pressionadas, talvez, a também ter outras coisas para agradar, inclusive, o programador. Aí estou querendo dizer assim, por exemplo, o N8N, hoje você consegue conectar MCPs, né? Não sei, MCP é um negócio que pessoas não técnicas conseguem fazer? Não sei. Pois Não é. sei. Eu tô querendo dizer assim, né? Eu Aham, acho que sim. eu acho que essas ferramentas estão também, elas não estão mais querendo ficar só nas pontas, né? Tanto as ferramentas de codificação que estão vindo um pouco para se tornarem low code, quanto as ferramentas no code também, talvez estão querendo Trazendo algumas criar coisas técnicas funcionalidades ali, para Uhum. para serem também agradáveis e mais atrativas, Sim, né, para os Exatamente. desenvolvedores também. É mesmo a versatilidade, né? Porque elas não podem ficar tão engessadas assim, com a gente tendo essa competição ali do Code First chegando tão perto disso. E outro ponto também que eu acho que brilha os olhos no no-code é a facilidade de qualquer pessoa ir lá, abrir o Canvas e entender o fluxo que está acontecendo ali, né? Então, assim, isso brilha os olhos de quem está ali na organização da coisa, né? Enfim, no Code First a gente dependeria de uma documentação para traduzir isso para essas pessoas, né? A gente até fala muito aqui sobre, no code, pessoas não técnicas, mas até pra acho que isso aí que você comentou, Fernandinha, e o que você trouxe também, ô Breno, ilustram bem que pessoas técnicas usam bastante também essas ferramentas no code. Cara, quantas vezes a gente já usou um Power Automate da vida, alguma coisa assim, pra, cara, deixa eu fazer alguma coisa rápida, alguma coisa simples, alguma coisa fácil, que a gente sabe que vai funcionar bem dentro daquele contexto, sabe? E aí, igual você falou, diminui a necessidade de passagem de contexto, de documentação, é mais fácil a pessoa ali já entender o que está acontecendo simplesmente por olhar, tipo assim, uma sequência de ações que vão sendo desenhadas ali na tela, né? A gente, como pessoas muito visuais, né, o ser humano é muito visual, aquilo ali ajuda muito a facilitar o entendimento do que a gente ter que pegar um texto e decodificar o texto, né. Isso é tão verdade, né, que até antes da gente conversar sobre tudo isso, bom, as big pictures, né, os diagramas UML, tudo isso são formas visuais, né, diagramáticas da gente entender um fluxo de negócio, né, um fluxo de Exatamente. sistema. As desenhadas na mesa que a É, gente sempre fazia exatamente. aqui na DTI com o negócio, minha mesa era toda rabiscada, cheia de coisa. E além desses pontos, a gente também pode considerar que, assim, né, apesar do vibe coding auxiliar muito ali na produção de código de forma rápida, ainda existe todo um conjunto a ser feito depois do código pronto, né, que é subir esse código, disponibilizar ele de forma segura em produção. Então, essa parte, a gente tendo uma plataforma já gerenciada que disponibiliza para a gente criar esses fluxos, a implantação disso em um ambiente produtivo para pessoas que não têm tanta familiaridade, acaba sendo também menos custosa do que num cenário em que, beleza, eu recebi um código aqui da IA, eu validei, ela está ok, só que como que eu coloco isso em produção agora de fato? Então, tendo uma plataforma já gerenciada, eu pulo essa etapa e só construo dentro dessa plataforma, né, o meu fluxo ali, ó, a minha implementação, isso ativado, né, já fica disponível para ser consumido. Esse eu acho que é um excelente ponto, assim, né, na comparação, porque essa também é uma das grandes preocupações quando a gente fala de Shadow IT, né, quando a gente fala de produtos que são construídos fora da TI, como se fosse assim, né, que é justamente a segurança, a governança e o risco de publicar um negócio em produção que, enfim, né, que vai ser uma porta aí aberta para ataques, enfim, dentro daquela organização. E não só isso, né, como você falou, por mais que hoje a gente já tenha, né, a infraestrutura como código e o próprio IA podendo gerar e até instanciar coisas dentro da nuvem, ainda eu acho que é um processo, complexo, vou dizer pelo menos isso, assim, né. Então, concordo 100% que essa talvez ainda é uma grande vantagem das ferramentas que abstraem essa parte, né, e que com certeza ainda, por mais que abstraiam para o usuário essa parte, garantam segurança e governança justamente porque você cria um lock-in naquela ferramenta e aquela ferramenta também vai te dar,
né, vai te abstrair essa parte de publicação, né. E aí, então, vocês têm algum case que vocês já trabalharam com alguma ferramenta dessas de no-code? Como é que foi a experiência suas em cima dessas ferramentas? Então, a gente aqui tem alguns agentes de IA, né, que foram criados hoje no N8N. Parte dos fluxos deles passam no 8N e parte dos fluxos a gente teve que levar para código mesmo. Eu vou explicar. O N8N, né, apesar de ser uma ferramenta que a gente consegue dar bastante autonomia para o time, desenvolver bastante coisa, hoje ela tem diversos tipos de conector para tudo quanto é tipo de ferramenta, né? Se a gente quer conectar em um repositório Git, a gente consegue. Se a gente quer consumir um CRM, a gente consegue, enfim. Então, ele tem diversos tipos diferentes de integração. Só que, por ser uma ferramenta de low-code, ela vai ter algumas limitações, seja em performance. A gente acaba ganhando muita abstração ali para desenvolvimento, só que também a gente perde um pouco de customização. Então, acaba que em alguns cenários específicos a gente tem que adaptar ou talvez recortar essa parte ali e levar para uma solução que a gente consegue customizar da forma que queira, que é via código, né? Um ponto assim, né, que a gente viu de virada que realmente precisaria ir para o código foi quando a gente começou a ter multi-agents dentro do N8N, né? Hoje a gente tem um agente central que ele funciona como se fosse um grupo, um time, né, de agentes, onde temos o orquestrador e ele delega ali as funções para os subagentes. E essa parte de delegar as funções e obter as respostas, o N8N, né, a gente consegue puxar lá os fluxos, né, os bloquinhos e colocar eles de forma paralela, mas não necessariamente eles vão executar de forma paralela. A limitação da ferramenta, até a versão que a gente tem no momento. A resposta de uma LNM, ela costuma demorar alguns segundos, só que quando a gente coloca múltiplos agentes para responder, né, a gente acaba adicionando ali o tempo de resposta final. Então, eu tenho que esperar a resposta de um terminar para acionar o próximo, então acaba que aumenta muito a latência de todo o processo, né? Chegar à pergunta e devolver uma resposta. Aí nessa parte específica do fluxo, a gente fez um recorte disso e criou uma solução via código que a gente consegue trabalhar com multithread, trabalhar melhor a forma como esse orquestrador vai delegar as funções para os subagentes. Então, nós conseguimos diminuir a latência desse fluxo. Então, hoje a gente consegue operar, né, num fluxo do N8N com multi-agent, só que parte dele é exportado para uma função serverless nossa que faz toda essa orquestração e paralelismo ali com os agentes para obter uma resposta de forma mais rápida. Bem legal. E esse case que você contou, qual que foi o motivo inicial pelo qual vocês escolheram o N8N para resolver esse problema? Quando chegou essa primeira tarefa, né, de criação de agentes, nós já possuímos alguns fluxos que eram determinísticos, não precisavam de agentes, mas que eram atendidos pelo N8N, por exemplo, com integração com o WhatsApp. Então, uma forma fácil da gente criar e disponibilizar um agente com toda essa estrutura de receber mensagens do WhatsApp, devolver a resposta, era muito mais simples a gente já acoplar isso a um fluxo existente, né? Pegar o recorde dele e adicionar essa implementação para o agente, para atender conversas do WhatsApp, que desenvolver isso do zero ali para code. Então, inicialmente, a gente foi criando esses agentes, sabia que a volumetria de acesso de mensagens seria possível do N8N atender, né? A gente trabalha hoje no momento num cenário lá com múltiplas instâncias no nosso AKS, que fazem um esquema de fila interna lá do N8N, enfim, mas que elas conseguiam atender esses agentes, a volumetria deles, e a gente já tinha um fluxo de integração com o WhatsApp feito na ferramenta. Então era muito mais simples nós simplesmente plugar esse fluxo com a parte de agente. E na medida que isso foi crescendo, e foram aparecendo cenários que a ferramenta limitava,
nós começamos a fazer pequenos recortes nesses fluxos e trazer isso que a gente faria numa solução puramente de airfoil, né? A gente costuma criar uma solução, começar a quebrar ela e ir criando novas soluções ali que complementam toda a arquitetura. É bem legal, né? Bem no conceitual do MVP, né? Que você vai começando pela Exatamente. parte, pelo que é mais simples, pelo que o time às vezes tem mais Tem de familiaridade, já infraestrutura. tem de infraestrutura, né? Já tem de ferramenta. E aí vai batendo em algumas limitações e evoluindo ali, né? Pontualmente recortando. Achei bem interessante esse Exatamente, case, né? integrando as duas ferramentas, demonstrando que não precisa, não, joga fora todo o N8N e vamos só pro Code First. Ou não, cara, vamos resolver isso aqui usando o no code de algum jeito ou de outro, sabe? É, e Então é acho legal também que que essas ferramentas, elas também dão essa possibilidade, né? exatamente, Isso é ter bem esse legal. fallback lá, beleza, você não pode ou não quer usar no code nessa parte, beleza, traça o código pra cá que a gente consegue colocar aqui também. E o seu case aqui, Breno, como que é? Eu tenho uma situação, né, que foi muito nessa vertente da tomada de decisão, se a gente usaria o low code, no code ou code first, né? E eu precisava desenvolver uma POC, que era uma curadoria mesmo de histórias num board ali da Azure. E para disponibilizar isso de uma forma mais rápida e a gente conseguir fazer testes se isso ia satisfazer mesmo a necessidade que o time estava precisando, a gente criou primeiro no Power Automate, né, que é no code, low code ali, e conseguimos validar essa solução muito mais rápido do que se fosse, né, desenvolver isso code first, e até mesmo fazer os ajustes necessários antes de partir para uma solução definitiva code first. Então, para fazer essa POC, né, eu acredito que foi uma ótima decisão que a gente tomou, porque conseguiu validar as coisas muito mais rápido, né? E depois a gente conseguiu migrar facilmente para uma solução Code First, e a decisão foi muito mais porque o time que ia lidar com esse projeto era mais focado em código, né? Então eles tinham mais familiaridade com isso. Então isso influencia muito ali na decisão, né? Porque a gente poderia continuar mantendo lá o low code, mas ficaria mais versátil e fácil do time lidar se a gente migrasse para o Code First. Nesse caso que você falou, né, que era mais rápido, uma POC e tudo mais, você que também é um grande entusiasta de código, desenvolvimento de código com IA, mesmo com as ferramentas tipo Cloud Code, Copilot, Cursor, você ainda acha que é mais rápido mesmo? Que foi mais rápido? Então, foi, e até mesmo para conseguir apresentar esse fluxo de uma forma mais fácil para as pessoas que iam validar isso, o low code tornou isso mais prático para apresentar para elas também. Então isso é Entendi, isso é um bom direcionador mesmo, né, cara, uma boa forma de que até mesmo usando um Cloud Code da vida, alguma coisa assim, dá pra falar: "Cara, como é que eu faço isso no Power Automate?", sabe, ele vai dar os passos, ele vai dar mas que ele não vai desenvolver pra você, né, ele já vai direcionar bem, né. Exatamente, aí também complementando, né, o Power Automate, você consegue fazer em código também, né, então assim, o código você consegue mostrar tanto a visão do código, quanto os bloquinhos, né. Então, eu usei IA com certeza para fazer essa parte também, então foi bem rápido, por isso que Até pra fazer usar no É, code, a você gente usa desenvolvimento assistido por IA, né, cara, não tem jeito de escapar disso Não hoje. tem jeito, não tem jeito. E uma coisa, assim, desses 2 cases, né, que vocês trouxeram, eu tenho 2 curiosidades, né, em relação a eles, que é o lock-in, né, assim, no seu caso, no final das contas, vocês migraram para código, né, aí tudo bem. Mas querendo ou não, quando você está usando um Power Automate, um Power Apps, né, dentro da Power Platform, você tá com lock-in na Microsoft e naquele ambiente deles. E o N8N é a mesma coisa. Como que vocês foram vendo isso, assim, em relação ao case de vocês? A gente tem uma dependência, eu diria que menor, porque a nossa versão do N8N é self-hosted. Então, apesar de usarmos a solução do N8N, a gente que gerencia ela. Então, a gente tem um cluster Kubernetes, onde a gente sobe, né, os componentes hoje que compõem o N8N e consegue fazer toda a gestão desses componentes, atualização. Acaba que isso traz um pouco mais de trabalho para o time, né, para sustentar essa solução, mas também permite que a gente tenha uma gestão maior ali sobre o N8N. Pode ser que em um dado momento, né, ele mude a licença, não deixe, por exemplo, a gente ter uma solução que seja self-hosted ou que permita apenas que uma solução da cloud deles, né, tenha acesso a alguns componentes,
E na medida que isso for acontecendo, a ideia seria mesmo partir para alguma solução de contorno ali que seja em alguma outra plataforma ou via código mesmo. Dos fluxos que a gente tem hoje, uma parte importante que a gente faz é a documentação deles e a extração do fluxo em formato de JSON. A gente consegue exportar todos os fluxos que a gente cria hoje dentro do N8N em um formato de um JSON. Então, a gente tem hoje algumas rotinas que varrem, né, todo dia ali o que está acontecendo no N8N e temos alguns repositórios Git que armazenam essas modificações que vão acontecendo nos fluxos. Para eventualmente, né, se a gente tiver alguma catástrofe, subir isso, ou se a gente precisar de migrar esse fluxo, ele já funcionar em um formato JSON de contexto para um IA. Então, a gente consegue inserir todo aquele fluxo em um formato JSON com todas as especificações que ele tem, todas as integrações. É bacana. Bem legal. E custo? Uma coisa importante Coisa aí pra falar. importante, né? E custo? O nosso custo está muito mais relacionado à infraestrutura do projeto do que a parte de licença. A gente pode ter a opção, né, de rodar os fluxos do N8N na cloud do N8N, então tem um custo associado ali e um número de execuções. Ela traz uma autonomia maior para o time, ali, uma velocidade de implantação maior, só que você tem um custo diluído ao longo prazo, né? O nosso custo inicial de recurso para montar o ambiente, pessoas, para dar sustentação, inicialmente ele é maior, só que isso a gente entende que se paga ao longo do tempo ali, à medida que a gente tem uma volumetria hoje bem alta ali de tudo, né, que acontece nessa plataforma. E se a gente comparar com soluções vibe coding, pode ser que em alguns casos, né, a gente consiga até uma economia grande, porque se a gente fosse desenvolver de fato isso com as pessoas que não têm tanta familiaridade com o código, tudo que a gente tem no N8N via Vibe Code, por exemplo, a gente ia ter um consumo de APIs hoje de modelos bem elevado, todas essas soluções, né? Então, de certa forma, hoje é um ambiente que atende a gente, né? No quesito também de custo. Bem interessante esse ponto que você trouxe, que você traz que não é só a infraestrutura que custa, né? Mas também o desenvolvimento em si da solução, que com Vibe Coding ou enfim, né, nem que a gente fala de harness também, que ainda é um pouco mais caro, mas você vai ter que desenvolver aquilo usando IA e pagando, seja via token, seja via licença, essas ferramentas, com o que vocês usam com o N8N. Então, assim, é legal pensar nisso, porque realmente a conta do custo, ela não é só sobre infraestrutura, né? Tem que olhar tudo que envolve tá ali do lado para você colocar algo em produção direto, né? Mas eu fiquei um pouco na dúvida, Jordan, em relação à precificação do N8N, do jeito que vocês usam. Você pode explicar um pouquinho melhor da precificação? Hoje o N8N ele tem, né, a forma de rodar na cloud deles, né? Eles gerenciam toda a ferramenta. No portal deles você vai ter um acesso e consegue criar poucos fluxos e a infraestrutura deles vai executar todos aqueles fluxos. E aí existem tiers que a gente paga, é tipo assinatura mesmo. E você tem a opção self-hosted. A self-hosted, você pode licenciar ela, que aí te permite ter mais ferramentas disponíveis ali dentro do N8N, como por exemplo, gestão automática dos fluxos com Git. A gente faz isso de uma forma secundária ali, teve que montar um job para fazer isso, só que já tem isso disponível no modelo pago. Você tem integração com o Alf, com a Identity, então você já consegue disponibilizar a plataforma com todos os seus usuários da Enterprise inteira, né, ali. Então tem uma série de coisas que você consegue fazer com o N8N tendo a licença e rodando uma plataforma gerenciada deles. Você mencionou, Jordan, aí o Cloud Routine, né? E eu queria também já incluir também o Cowork, mas não é exatamente na mesma categoria, mas queria que vocês... onde que esses dois aí se encaixam? Você começou a falar um pouquinho, eu queria só que a gente explorasse um pouquinho mais
Eu acho que são produtos bem recentes, né, e que talvez vieram brigar aí um pouquinho com essas ferramentas de automação com IA, né? Acho que depois que essas ferramentas começaram a fazer muitos sucessos na comunidade, aparecer muito post, acabou que as próprias provedoras ali de IAs, elas começaram a disponibilizar também ferramentas para o consumo do seu próprio modelo, né? Que é mais uma ponte, tá? Isso é muito bom para elas. Mas o Routines, né, até na documentação da Anthropic, ela ainda é uma ferramenta em preview, então ela ainda tem uma certa tem que ter uma certa cautela para o uso, mas eu vejo ela como uma ferramenta muito voltada ali para fluxos que a gente não tem muito bem determinado as ações ou o que de fato fazer. Por exemplo, né, acabei de abrir um pull request e tem que fazer uma revisão de um código e gerar comentários para aquele código. Então eu poderia associar isso a uma routine cadastrada no Cloud. Ele vai lá, recebe, né, o trigger do GitHub ou da plataforma de gestão ali de código. Ele tem um conector que consegue bater lá, puxar o pull request, avaliar se já tem comentários ou não. Então, é um ambiente muito variável, eu diria, que não tem uma entrada muito bem definida e que também não tem uma volumetria exagerada, né? Pelo que você descreveu aí, parece que são mais casos inferenciais, né? Que eu preciso de ter, né, aí a inteligência dos modelos inferenciais, né, de inferir coisas, né, e não determinísticos. Por isso, agora entendi que você estava falando, né, que quando o seu fluxo é puramente determinístico, provavelmente você vai pagar muito mais caro porque você tá pagando lá a GPU, né, o poder da inferência, ao invés da CPU como poder determinístico da coisa, computacional da coisa, né? Então, gente, acho que a gente passou aí por alguns exemplos, né, de automação de código com IA. Falamos um pouco também dessa linha que está se tornando cada vez mais tênue entre low-code, no-code e as ferramentas pro-code, o quanto elas também estão evoluindo para criarem uma abstração e se tornarem mais flexíveis e diminuírem a barreira da entrada. E no final das contas, assim, gente, a pergunta que eu trouxe no início, né, quando usar, como usar, e eu acho assim, claro, aqui a gente falou sobre algumas vantagens que são claras, né, alguns casos de uso que parecem claros, mas para mim, essa pergunta tá fazendo cada vez menos sentido, porque no final das contas, todas elas, tudo que a gente falou aqui até agora, são camadas de abstração sendo incluídas, né, para disponibilizar produtos para alguém usar. É um grande depende, né? Exato, então assim, quando eu vou usar isso, quando eu vou usar aquilo, eu acho que até que o Jordan falou aí, né, que antes a gente também fazia isso muito com linguagem, e agora isso parece um problema meio do passado. Eu acho que esse tipo de discussão também, em breve, vai virar uma discussão meio do passado, porque no final das contas, todo mundo, seja usando um N8N, seja usando um Routines, seja usando um Cloud Code para codificar mesmo com código, a intenção, no final das contas, é entregar algo, né, uma automação, um software, para o usuário final e, enfim, né, cada vez mais abstraído o jeito de fazer isso, né? Exatamente. E aí, de acordo com o que você vai escolhendo, com o que você vai precisando, já vai filtrando e dando aquele direcionamento, usando as Exatamente, ferramentas né? Aí vai ser pelo que ou o time tem mais contato, ou o custo precisa ser Exatamente, já XYZ, ou a tem, já tem uma performance é um ferramenta aqui, negócio exatamente. importantíssimo, ou eu já tenho um contrato com a ferramenta X, né? Não Então vai ser uma barreira, assim, não temos que escolher esse caminho ou temos que escolher aquele. exatamente. Bom, então é isso. Então, depois disso tudo e essa finalização aqui em conjunto, ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, Até a tchau. próxima, pessoal. Tchau, tchau. Só. Valeu, até mais.